Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre função linear e grandeza diretamente proporcionais, mas usando o nosso software GeoGebra. Função linear e grandeza diretamente proporcional. O que isso tem a ver e com o que está relacionado, né? Bom, sabemos que proporção direta é um caso especial de função afim. Nós vamos ver isso durante todo o decorrer da demonstração. Veja que função afim pode ser definida como uma função de reais em reais, onde f de x é igual a x mais b e a diferente de zero, ok? Para todo x pertencente aos reais. E a função identidade é um caso particular da função afim, onde a é igual a 1 e aqui b é igual a zero. Para isso nós temos que f de x é igual a x, ou seja, y é igual a x. Veja que, neste caso aqui, isso está muito relacionado com a questão de grandeza. Lembra lá que a grandeza pode ser definida, grandeza diretamente proporcional a y para x, que é igual a uma constante k, e isso aqui implica que y é igual a kx. Então, olha só como isso está bem relacionado com proporcionalidade, grandeza diretamente proporcional. Seguindo. E a função linear é um caso também particular da função afim, onde a é diferente de zero e b. Bom, uma das principais aplicações é a relação de proporção entre os elementos do domínio, nós temos aqui os elementos do domínio, e da imagem. Por quê? Quando nós variamos o domínio, nós também vamos variar a imagem numa mesma proporção, onde nós temos que o domínio está no eixo x e a imagem nós estamos no eixo y. Bom, para isso o que eu fiz? Eu fiz aqui uma demonstração, né, usando um modelo já que temos lá no GeoGebra, tá certo? E nós vamos usar para mostrar que o quadrado, exatamente com aquele exercício que nós fizemos, que um quadrado ele o seu perímetro é diretamente proporcional ao seu lado. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos simular, no caso aqui, deixa eu voltar. Nós vamos simular aqui, então, como nós tínhamos feito lá um exercício do lado do quadrado, né, calculando o seu perímetro, encontrar qual que era a proporção que existia entre o lado e o quadrado, o que nós vamos demonstrar aqui é como que isso realmente acontece e que o perímetro do quadrado está diretamente proporcional ao tamanho do seu lado. Veja que eu iniciei aqui com um quadrado de lado 1. Então, eu sei que o perímetro de um quadrado é 4 vezes os lados. Olha o que acontece para a gente demonstrar essa razão. Nós temos que o lado é 1, né, e o perímetro é 4. Então, 4 na razão de 4 por 1, nós temos aqui uma constante igual a 4. Ou seja, o perímetro aqui, a constante aqui é igual a 4, correto? Agora veja que se eu aumentar o lado, olha o que acontece com a razão. Ó. A razão não diminui, né? Ela continua sempre a mesma. Então, nós vamos verificar que é uma relação diretamente proporcional. Ou seja, quando o lado cresce, o perímetro cresce na mesma proporção. Ok? Olha só, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos colocar um outro quadrado. Aqui. Vamos colocar um outro quadrado. Deixa eu pôr aqui. Certo? E vamos verificar o que acontece quando a gente também aumenta, né, essa área. Veja aqui, esse lado. Olha só, vamos iniciar. O lado do maior, 2, perímetro lado maior 2, perímetro 8. Lado do menor 1, perímetro 4. Razão 4. Ok? Seguindo. Ó, se eu aumento, continua aumentando na mesma proporção. Ok? Essa é uma demonstração para verificar que realmente o perímetro do quadrado é diretamente proporcional ao tamanho do lado. Coisa que nós podemos perceber que não acontece quando nós falamos da área.
veja que se eu tenho a área de um quadrado de lado 10, que dá 100 centímetros ou metros quadrados, e o menor é 25, quando eu faço 100 por 25, a gente vê que essa razão não é diretamente proporcional. Ó. 10, 5, não tem a mesma proporção. Então, nós podemos concluir aqui que o perímetro do quadrado é diretamente proporcional ao seu lado. Já a área já não é diretamente proporcional. Ok? Vamos seguir. Olá, pessoal. Então, como a gente tinha feito no exercício anterior, e demonstrado que o perímetro do quadrado é diretamente proporcional ao seu lado, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar encontrar algumas grandezas, né? Como é que essa constante através desses pontos nesse gráfico. Então, para isso, eu coloquei aqui alguns pontos no plano cartesiano, né? E o que nós vamos fazer vamos determinar a constante de proporcionalidade e uma possível expressão algébrica da reta que passa por este ponto, ok? Bom, nós vemos que a gente tinha definido que dentro da grandeza diretamente proporcional, nós tínhamos uma grandeza, deixa eu pegar aqui a caneta, uma grandeza y, né, que está para x, isso é igual a uma constante k. Isso implica que y é igual a kx, sendo x maior que zero, ok? Bom, vamos tentar definir aqui, olhando para as coordenadas do ponto, por exemplo, B. No ponto B, o que nós temos? Que x é 3 e y, né, também é 3, correto? Então vamos lá. Então eu tenho que x é 3 e y é 3. Então eu tenho 3 para 3, que é igual a 1, e isso é igual a minha constante k. Certo? Bom, no ponto C eu tenho que o meu y é 3 e o meu x é 1. Então eu tenho que isso é igual a 3, que é a minha constante k. Ok? No ponto D, o que eu tenho? No ponto D eu tenho que y é 4 e x é 2. Então isso eu tenho igual a 2, que é igual a k. No ponto E eu tenho que y é 1 e x é 5. Então eu tenho que é 1/5, que nada mais é 0,2, que é igual a minha constante k. E no ponto F eu tenho y é 2, né? E x é 4. Isso é meio, nada mais é que é 0,5, que é igual a minha constante k. Então veja que uma possível reta, né? Uma função linear que define isso aqui é que y, como k é 1, eu tenho que y que é igual a x. Nessa aqui eu tenho que y é igual a 3x. Nessa aqui, uma implicação aqui, eu tenho que y é igual a 2x. E aqui eu tenho que y é igual a 0,2x. E aqui eu tenho que y é igual a 0,5x. Ok? Bom, o que eu posso definir agora? Será que essa minha reta, né, que passa nesse ponto B e no ponto A, é a reta que define a minha passa na origem? Então nós vamos verificar agora que todas essas retas que é a que define função linear versus proporcionalidade passam pela origem. Olha só, y é igual a 3x é o ponto C aqui. O ponto B é a reta que passa y igual a x. Ponto y é igual a 2x, ponto D. Ponto E, y é igual a 0,2x. E ponto F, y é igual a 0,5x. Então, o que nós percebemos aqui é que todas essas variáveis k aqui, que é a minha constante de proporcionalidade, nada mais é que o meu coeficiente angular aqui, na verdade, é o que é a minha constante de proporcionalidade.
Então nós podemos perceber que essa constante não vai variar em nenhum momento, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos ficar somente com essa reta aqui para a gente analisar o seguinte. Vamos pegar aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Podemos perceber que eu fiz aqui um triângulo, que nada mais é que tem uma certa área. Mas veja que se eu aumentar aqui a minha constante aqui era 0,5, ou seja, meio. Por quê? Ó, se eu aumentar aqui o meu ponto, deslocar o meu ponto, olha o que acontece. Vai diminuir aqui, no caso, o meu coeficiente angular. Claro, né? Porque a minha constante de proporcionalidade está aumentando, né? E quando eu divido o y pelo x, eu tenho, sim, claro, uma proporcionalidade diretamente proporcional. O que nós podemos observar é exatamente isso. Então, meu ponto F, no caso, que estava aqui, por exemplo, ó, 0,29, olha só. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um ponto e colocar aqui, por exemplo, colocar um ponto aqui, ó. Olha aqui, agora eu tenho as coordenadas do ponto G, que é 1, 2, então, e x2, que nada mais é do que 0,5. Isso a grandeza é diretamente proporcional, tá vendo? Eu aumentei aqui, aumento o outro proporcionalmente. É isso. Seguindo, vamos ver a seguinte aplicação. Olha só, eu tenho uma habitação do condomínio que deseja ser pintada, né? E para tal foi contratado um pintor, sabe-se que a área pintada da habitação A em metros quadrados é diretamente proporcional ao tempo T em horas de trabalho do pintor. Essa relação está representada no gráfico seguinte. Então, grandeza diretamente proporcional versus função linear. Olha o que está acontecendo. Se eu já sei que eu posso definir a minha grandeza como y para x, então aqui nesse caso que é igual a constante k. Veja que eu consigo definir essa constante k aqui, ó, né? Será que eu consigo? Então vamos ver. Ó, determinar a constante de proporcionalidade. Como eu disse, y está para x, assim que é a minha constante. Isso implica que quem é y? Ó, 80. Quem é x? 10. Então, 80 para 10 é igual a 8, que é igual a k, né? Que é a minha constante de proporcionalidade, ok? Seguindo, qual deveria ser a expressão analítica que define a função do gráfico? Então, como nós dissemos, função linear proporcional direta sempre vai passar pela origem, que é igual a k, como k é igual a... Isso implica que y é igual a kx, como k é igual a 8, logo y é igual a 8x, que é a minha função do gráfico. Seguindo aqui, se a área é de 240 metros quadrados, quantas horas demorou o pintor a pintar a habitação? Veja que se eu fizesse as grandezas, né? Veja aqui, então, se eu fizesse as grandezas, eu teria aqui, olhando para o gráfico, 80 está para 10, e agora eu quero saber 240, né? Está para x, isso tem que dar a mesma constante, porque ele vai estar no gráfico. Então, isso implica, como aqui é 8, a gente já sabe que, se eu cortar aqui, ó, vai dar assim, 8x é igual a 240, isso implica que 240 dividido por 8, x é igual a 30, ou seja, 30 horas. Agora veja aqui, ó, que se você analisar no gráfico, 240 é exatamente, né, aqui, ó, vamos pôr um ponto aqui, ó, coordenadas do ponto C é exatamente x igual, x igual a 30, ok? Seguindo, o pintor, se trabalhar 8 horas por dia, que área ele se encontrava pintada ao fim de 2 dias e 4 horas? Então, primeiro, temos que ver que 2 dias, né? Aqui no final de 2 dias
e 4 horas é exatamente 16 mais 4, que é 20 horas. E aí a gente pode analisar também pelo gráfico, né? Se a gente quiser, opa, deixa eu voltar aqui, eu não quero pôr ponto. Podemos analisar pelo gráfico, ó. Pelo gráfico, que 20 horas de trabalho dá exatamente, ó, 20 aqui, 160, né? Então, 20 horas, 160. Coordenadas 20, 160. Então, aí a gente vê que a área é de exatamente... Opa, deixa eu voltar aqui. 160 metros quadrados, que é exatamente o ponto, né, o ponto C do gráfico. Ok? Bom, pessoal, eu acho que é isso, uma demonstração de como que funcionam as grandezas diretamente e inversamente proporcionais.